Olá pessoal, tudo bom? Um grande prazer estar aqui com vocês. Estamos aí retomando as nossas atividades, só que agora de uma maneira diferente. Vamos retomar nossas atividades aqui de forma virtual. Para mim é um grande prazer estar de volta a interagir com vocês. E aí, ao longo dos próximos encontros, a gente vai continuar a conversar sobre contabilidade pública. Só para a gente dar uma visão geral do que a gente viu até o momento, a gente conversou basicamente sobre receitas e despesas públicas. A gente viu lá sobre receitas públicas, as etapas dessas receitas públicas, a gente falou lá sobre lançamento, sobre arrecadação, sobre recolhimento, vimos que as receitas públicas elas são caracterizadas por um regime de caixa, ou seja, só é considerado receita pública aquilo que efetivamente foi recolhido aos cofres públicos, foi recolhido ao tesouro, ao passo que nas despesas ocorre um fenômeno um pouco diferente, né? Nós vimos as etapas das despesas, que começa lá no empenho, na liquidação e culmina lá com o pagamento. Só que nas despesas é considerado despesa tudo aquilo que foi empenhado, né? Ou seja, nós temos aí um regime de competência, ou seja, para receitas é regime de caixa, para despesas é regime de competência. A gente viu que a principal fonte de receitas públicas são os tributos, né? Os tributos que nós, pessoas físicas e jurídicas, recolhemos a cada momento em que ocorre um determinado evento. A esse evento a gente dá o nome de fato gerador. Então, quando acontece esse evento ele vai recair sobre alguém, sobre um CPF, ou sobre um CNPJ, e aí quando esse evento acontece, nós temos aí o lançamento da obrigação tributária, ou seja, a criação da obrigação tributária. Para isso, a gente vai ter aí um valor básico chamado base de cálculo, e sobre essa base de cálculo vai incidir um percentual chamado alíquota. E aí a gente vai chegar no valor do tributo que vai ser recolhido aos cofres públicos. Quando a gente fala das despesas, a gente vai entrar num outro assunto que a gente já conversou, que são as licitações. Toda vez que um valor ele é empenhado, né, anterior a esse empenho é necessário que haja um procedimento licitatório, que é a escolha da proposta mais vantajosa para a administração pública. E isso precisa seguir, né, alguns princípios que a gente já conversou. Então, nossa conversa de hoje, o nosso bate-papo é sobre tipos de licitação. Então, eu vou convidar vocês aí para que a gente vá junto aí nessa missão sobre conversar sobre tipos de licitação, e logo em seguida temos lá o fórum para que vocês possam aí tirar as suas dúvidas aí com o professor. Tudo bom? Vamos juntos? Vou compartilhar minha tela aqui para que a gente possa conversar sobre esses tipos de licitação. Pessoal, eu vou contar uma história para vocês, que é a história desse casal, né, da Rai e do Didi. Né? A Rai e o Didi, eles resolveram fazer a reforma da casa onde moram, né? E aí eles quiseram revitalizar a fachada, resolveram construir um novo piso, né? um terraço, para poder instalar uma churrasqueira, para poder aumentar a qualidade de vida deles, para que eles possam aí ter um imóvel mais bacana para que eles possam morar. Então esse casal tomou essa decisão, e aí o Didi ele está já negociando com algumas empresas para poder fazer essa reforma. O objetivo do Didi é o seguinte: olha, ele quer gastar pouco, ele quer uma obra de baixo custo, e lá no futuro ele vai acrescentando, ele vai aprimorando melhor a construção. Mas como vocês sabem, né, num casal nem sempre tudo é acordado da melhor forma possível. Vem lá a Rayane, né, a Rai, e diz o seguinte: olha, eu não quero gastar muito, não quero algo que seja caro, mas eu quero algo que atenda às minhas expectativas, que atenda os meus sonhos. Eu quero algo do jeitinho que eu pensei lá atrás, quando eles se casaram e tal. E aí ela vai definir um teto de quanto eles pretendem gastar para que a obra possa ser feita ao seu gosto. Então nós temos aí dois objetivos diferentes. Nós temos lá o Didi, que ele quer gastar pouco para ir futuramente aprimorando essa obra, e tem a Rayane, que não, eu quero desse jeito, vou estabelecer critérios e vai ser dessa maneira. E aí, essa discussão aí, obviamente, tem dado o que falar, e eles ainda não chegaram
num acordo de como é que vão fazer essa reforma na casa deles. E aí, sobre essa pequena historinha, eu quero trazer para vocês algumas reflexões. Vamos junto? Olha lá, pessoal. Primeira coisa, o que está faltando aí a esse casal para que eles possam efetivamente contratar a empresa para poder fazer a obra, né? Eu vou dar a minha opinião. Para mim está faltando eles estabelecerem um critério. Para mim está faltando eles estabelecerem de que maneira eles querem que essa obra seja feita, qual é o patamar de gastos que vai ser oferecido, se eles vão optar pelo mais barato ou se eles vão optar por aquilo que ofereça a melhor qualidade, independentemente do valor que vai ser gasto. Então, para esse casal, no meu entendimento, para que eles possam chegar aí à empresa fornecedora aí desse serviço, eles precisam chegar num acordo e estabelecer critérios, né? Vamos continuar aqui na nossa análise? Não seria mais fácil ou o Didi ou a Rayane tomar pé da situação, tomar liderança e fazer do jeito que ele quer? Não me parece que isso seja uma solução adequada. Primeiro, o recurso que está sendo empregado nessa obra não é um recurso dele ou dela, é um recurso da família, é um recurso conjunto, é um recurso compartilhado. Ora, a partir do momento em que eu estou aplicando um recurso que ele não pertence a uma única pessoa, esse gasto tem que ser feito, tem que ser aplicado da melhor forma possível, de tal maneira que haja um acordo, que haja um critério, que haja aí um regramento para que haja a aplicação desse recurso. E por último, eu desafio vocês a entender o que isso tem a ver com o processo de licitação. Nós temos aí duas pessoas que pensam de forma diferente, cujo recurso que vai ser aplicado é um recurso compartilhado, não se chegou a um critério, não se chegou a um acordo e, pelo fato do recurso ser compartilhado, ele não pode ser aplicado de uma forma unilateral. Lógico, a gente está fazendo aqui uma brincadeira, fazendo uma analogia, mas como é que a gente pode relacionar isso com o procedimento de licitação? Eu vou trazer para vocês o conceito que nós construímos em sala de aula. Lembra, no nosso último encontro, nós construímos um conceito de licitação que leva em consideração tudo aquilo que é básico e imprescindível que esteja contido nesse conceito. Então, qual foi o conceito que nós chegamos? O que é uma licitação? Licitação é um procedimento administrativo. Qual é a finalidade desse procedimento administrativo? Ele vai anteceder a celebração de contratos entre a administração pública e o particular. E daí vem o que é importante para nós nesse momento. Como é que vai ser feita a escolha desse fornecedor de material ou esse prestador de serviço? Eu tenho que ter critérios objetivos de julgamento. Não podem ser subjetivos, não podem demandar nenhum tipo de inferência, não podem demandar nenhum tipo de análise que não seja objetiva. Se eu falar para você que o critério vai ser o menor preço, se um fornecedor te cobra 99 e outro te cobra 98, quem te cobrar 98 ganhou. Então, esses critérios eles são objetivos. Esses critérios têm que estar constantes, tem que aparecer num edital. Esse edital tem que ser do conhecimento de todos, ou seja, é necessário que se dê ampla publicidade a este instrumento convocatório. E qual é a finalidade disso? Garantir que todos tenham a mesma oportunidade de participação, ou seja, a garantia da isonomia e que aquela proposta escolhida seja a mais vantajosa para a administração pública. Por que tem que ser a mais vantajosa, meus amigos? A gente está falando de recurso público. O que é o recurso público? É o nosso recurso, meu, seu e de todos aqueles que estão nos assistindo agora. Por que ele é nosso? Lembra quando a gente falou sobre receitas públicas lá atrás? Aconteceu um determinado evento chamado fato gerador, você tem que pagar tributo em função da ocorrência daquele evento. Você tem que recolher impostos, taxas e contribuições. Nós alimentamos a administração pública de recursos por conta da ocorrência de fatos geradores que estão lá regulamentados, contidos nas leis que criaram a obrigação tributária, e pelo fato desse recurso ser um recurso
nosso, gastar esse dinheiro demanda critérios. Daí a necessidade do procedimento de licitação. Então, quando lá o casal resolveu fazer a sua obra, uma vez que o recurso ele é compartilhado, eles têm que entrar num acordo, estabelecer um critério para poder escolher o fornecedor deles. E esse critério tem que ser objetivo. Lógico, nas nossas casas, na nossa vida, esse exemplo talvez não seja tão aplicável porque a gente negocia, né? A gente conversa, a gente tem lá aquela DR, que não é demonstração de resultado, mas é aquela conversa que a gente tem lá com nossa cara metade para saber onde é que a gente vai aplicar nosso dinheiro. Na administração pública não pode haver isso. Na administração pública, os critérios têm que ser objetivos. E são esses critérios objetivos de julgamento que nós vamos estudar a partir de agora. Logicamente, vocês já sabem, com a leitura aí da Lei 8666, né? A Lei das Licitações. O que foi sugerido, meus amigos, que vocês pudessem fazer? A leitura do artigo 45 da Lei 8666. Quando a gente faz a leitura do artigo 45, nós vamos identificar os tipos de licitações existentes. Vamos fazer uma pausa? A gente tem tipo e tem modalidade. São a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Quando a gente fala sobre tipos de licitação, nós estamos falando justamente desses critérios objetivos de julgamento, que nós vamos conhecer já já quais são. Ok? Está aí o artigo 45 da Lei 8666. Vamos ler junto? O julgamento das propostas será objetivo, devendo a comissão de licitação ou responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação. Observem, está destacada lá a palavra objetivo e a palavra, né, a expressão tipos de licitação, ou seja, critérios previamente estabelecidos no ato convocatório. O que é o ato convocatório? É um instrumento convocatório, o edital ou a carta convite, de acordo com fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. Qual a interpretação do artigo 45, meus amigos? A escolha deve ser feita por meio de critérios objetivos. Esses critérios objetivos nada mais são do que os tipos de licitação, não são modalidades. A gente vai ver no nosso próximo encontro quais são essas modalidades. No entanto, critérios objetivos, tipos de licitação. E qual é a nossa próxima missão? Identificar quais são esses tipos de licitação. A primeira é fácil da gente entender, menor preço, quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital ou conforme ofertar o menor preço. Se o critério é menor preço, já demos esse exemplo anteriormente. Se você cobra 99 e o seu concorrente cobra 98, quem está cobrando 98 vai ganhar. O critério ele é direto e objetivo. Isso está fácil para a gente. Próximo tipo de licitação, melhor técnica e a combinação entre técnica e preço. Aí a gente começa a ter uma pequena confusão aí, meus amigos. A melhor técnica, ok, é aquele que vai atender a técnica estabelecida conforme as especificações contidas no edital. E quando a gente combina técnica e preço, né, vai ser a melhor técnica combinado à oferta de menor valor. Como é que a gente vai fazer essa escolha? Já não está ficando subjetivo demais? Talvez? Vamos ver lá na frente para que a gente possa dirimir essa dúvida. E por fim, maior lance ou oferta. E aí, no caso da licitação, que na realidade ela não está comprando ou não está contratando nada. É a licitação que tem um outro objetivo, o objetivo de vender, o objetivo de alienar, de dispor bens da administração pública para os particulares. Então, a licitação ela tem as duas vias, os dois sentidos. Ela é aplicada para poder comprar coisas, para poder contratar coisas, mas também para poder vender, né? Imagina aí um leilão, né, de automóveis, por exemplo, de determinado órgão público,
né, ou alienação de um determinado bem público. Quem participa desses procedimentos, né, de alguma maneira, em relação ao mercado de uma forma geral, está levando vantagem, porque esses bens normalmente são comercializados a valor menor do que o valor de mercado. Daí a necessidade de você fazer uma licitação para isso também. Isso se aplica também a bens que são legalmente apreendidos, né, pela Receita Federal. Existem os lotes em que você pode se candidatar a comprar esses lotes. Você está participando de uma licitação, você está participando de um leilão. Então, quando você oferece o maior lance ou maior oferta, de uma forma objetiva, você está se saindo vencedor desse procedimento. Aí, então temos aí um quadro que vai refletir os tipos de licitação que a gente acabou de ler lá no artigo 45 da Lei 8666. Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. Eu vou destacar aqui esses dois, porque quando a gente olha lá para o menor preço, está claro para a gente, né? Dentre os participantes, dentre os possíveis fornecedores, aquele que oferecer a proposta com menor preço sai vencedor de forma objetiva. No caso da alienação de bens, no caso da venda de bens por parte da administração pública, quem oferecer o maior lance se torna vencedor. E quando a gente envolve a técnica, né, como é que a gente torna isso um critério objetivo? Para isso, eu vou propor para vocês a criação de fluxogramas, né, para que a gente possa entender isso com maior facilidade e com maior precisão. Então, para que isso aconteça, recomendamos aí a leitura do artigo 46 da Lei 8666, que vai nos mostrar como é que é feita essa aferição quando a gente envolve a técnica e não somente o menor preço ou o maior lance. Eu preparei aqui alguns fluxos que vão nos ajudar nesse entendimento. Vamos ao primeiro? Quando a gente fala sobre melhor técnica. O fluxo da melhor técnica, primeiramente ele vai hierarquizar as propostas, obviamente, quanto à técnica, né? E aí depois a gente faz a avaliação do preço. Quando a gente chega a uma proposta vencedora, a gente dá a licitação por finalizada. Então, apura-se primeiro a técnica e depois apura-se o menor preço. Quando a gente, essa proposta que teve a melhor técnica não apresenta o melhor preço, né, a gente vai avaliar as demais propostas de acordo com uma ordem de classificação. Então, na realidade, o tipo de licitação melhor técnica, ela envolve preço também, né? Só que, de uma forma organizada, primeiro avalia-se a técnica e, em seguida, avalia-se o preço. Se não houver essa combinação entre a melhor técnica e isso oferecer também o menor preço, parte-se para a proposta subsequente. Quando se chega a esse entendimento, a licitação ela está finalizada. Quando a gente combina a técnica e o preço, o fluxo é um pouquinho diferente. As propostas elas são classificadas primeiramente quanto à técnica e depois elas são classificadas quanto ao preço, de forma simultânea. O que vai determinar o vencedor desse procedimento? Uma média ponderada. Serão atribuídos pesos quanto à técnica e quanto ao preço, e aí você vai ter um ranking dessas propostas a partir de uma média ponderada que leva em consideração a técnica e que leva em consideração o preço que foi oferecido por essas propostas. Chegando-se lá ao vencedor, a licitação ela está finalizada. Professor, fiquei confuso, porque ambas levam em consideração o preço, porém uma apenas se chama melhor técnica. Qual é a diferença entre elas? Quando a gente fala sobre melhor técnica, a técnica é avaliada e em seguida é avaliado o preço, ok? Se a gente tiver a proposta com a melhor técnica e com o melhor preço, temos um vencedor. Se a que tiver a melhor técnica não tiver o melhor preço, a gente passa para a proposta seguinte. Quando combinamos técnica e preço, o próprio nome diz, é uma combinação. Então, oferece-se aí uma escolha por conta de pesos, né? Aplica-se uma média ponderada e os critérios são avaliados de forma
conjunta e não de forma separada como no tipo de licitação anterior. Daí a diferença. A licitação do tipo melhor técnica, ela primeiro avalia a técnica e depois avalia o preço. A técnica e preço avalia os dois de forma conjunta, aplicando uma conta matemática, uma média ponderada para poder hierarquizar as propostas, para poder estabelecer um ranking e, obviamente, quem ficar em primeiro é quem se sairá vencedor dessa licitação. Meus amigos, é isso, né? Avaliamos aí, entendemos o que é tipo de licitação e isso fica claro para a gente que tipo de licitação não tem a ver com modalidade de licitação. A gente vai estabelecer essa diferença no nosso próximo encontro. Quando a gente fala de tipo de licitação, estamos nos referindo aos critérios objetivos para o julgamento das propostas. Critérios esses que não admitem nenhum outro tipo de avaliação que não seja objetiva. O que estiver escrito no edital como sendo o tipo de licitação é o que deve ser seguido para a escolha dessa proposta. Critérios objetivos. São 4 os critérios: menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta no caso da alienação de bens. Ok? Agradeço a todos aí pela atenção, espero vê-los aí nos próximos encontros, nas próximas aulas. Temos aí um fórum, né, aberto para que a gente possa tirar dúvidas, para que a gente possa conversar e que a gente possa aí construir o nosso aprendizado da melhor forma possível. Agradeço a atenção de todos, um grande beijo no coração, se cuidem e até a próxima.